Começamos. Bom, pessoal, o funil ACP. Quando a gente pensa em criar um perfil, geralmente a gente pensa só em vou produzir conteúdo. É isso. Vou mudar minha foto de perfil, vou escrever uma bio e vou produzir conteúdo. Só que isso é uma visão muito amadora na hora de criar um perfil, porque todo perfil é um funil, ou pelo menos deveria ser. Ou seja, levar o espectador até algum lugar. Então, ou você é o produto, né? Quando você quer vender influência, quando você quer monetizar a sua imagem ou a sua audiência, aquilo tem que levar para isso também. A partir do momento que você coleta esses dados e consegue ter anunciantes, ou, que é o melhor caminho, você produzir os seus próprios produtos e serviços. Se você conseguir esse segundo caminho, você vai entender que criar conteúdo é mais sobre você pensar o final daquele trajeto do que necessariamente o começo. Então não começa pelo roteiro, começa por o que aquele roteiro tem para oferecer para levar a pessoa para um outro nível, para que em algum momento você ofereça o seu serviço ou produto, ou ela mesma, depois de tanto engajamento, procure algo, pergunte para você, olha, tem alguma coisa para me vender? E a gente vai chegar nesse ponto. Então, funil ACP é sobre como você construir audiência, comunidade e produto na ordem certa. Como que funcionava essa dinâmica antigamente? Antes do Henrique, inicial. só uma pausa. Tem umas 4 pessoas querendo entrar no grupo de WhatsApp, só que tá com problema no link que estão falando. Ah, não tô problema não, aqui tá para permitir, acabei de... Ah, pô. Boa, boa, boa. Me fala aí qualquer coisa, tá? É, bom, para quem começou, a gente acabou de começar a aula, tá, pessoal? A gente vai falar sobre funil ACP. Então, como que funcionava antigamente? A gente pensava primeiro no produto e depois a gente pensava em tentar vender ele. Só que isso é uma forma burra. Por quê? É como se você tivesse uma ideia, você achasse a sua ideia genial, afinal de contas ela é sua, e você tenta validar empurrando ela para os outros de toda maneira. Só que hoje em dia, com rede social, essa ordem se inverteu. Eu não preciso mais ter uma ideia magnífica que ter todo o custo de dinheiro e tempo em um produto para tentar validar ele. Essa ordem se inverte. Por quê? Porque eu consigo atrair pessoas e fazer com que essas pessoas falem para mim exatamente o que elas querem. Assim, qualquer produto que nasce, nasce validado. Então, o erro não está no produto, mas sim na ordem. A maioria tenta vender antes de construir confiança. Imaginem só, eu chegando numa garota, uma mulher num barzinho, e falo assim, oi, tudo bem? Meu nome é Henrique. Quer casar comigo? Bom, ela vai me dar como um maluco ou um tarado. Por quê? Porque a gente não tem um mínimo de relacionamento para que eu proponha algo para ela. Agora, eu vou lá, posso pagar um drink, me fala mais sobre você, a gente vai se conhecendo, em certo momento, esse nível de relação vai estar tão íntimo que ela vai estar pronta, ela vai estar, às vezes, desesperada por uma proposta. Então, é isso que esse funil tem como intenção, fazer com que vocês pensem primeiro no fundo, para depois no topo. O topo é a criação de conteúdo, é escrever um bom roteiro, mas se você não tem um final de funil, você vai cair num limbo de, caramba, eu tô criando para quê? Eu tô criando para quem? Ok, criei, viralizei, mas e agora? E é isso que o funil ACP resolve na nossa vida. E o A do ACP significa audiência. Quem são a nossa audiência? São as pessoas que te conhecem, mas ainda não confiam em você. Elas te acompanham nas redes sociais, elas leram um post, viram um vídeo. É uma atenção que não tem vínculo e acaba sendo uma criação de conteúdo que não tem um objetivo muito claro. Porque a pessoa viu, legal esse vídeo, mas ela não tomou ação nenhuma. Relaxa, todo mundo tem audiência. Nós, como conteudistas, a página do Jimmy, que é gigantesca, tem uma audiência porque tem uma galera que vai querer só consumir, mas sem querer aumentar essa conversa, sem querer, de fato, uma conversão maior. Ela só quer parar ali, só quer ver uns videozinhos e tá bom. Essa galera, tudo bem ela ficar ali, só que é necessário que a gente entregue um algo a mais. Então, o algo a mais vem depois, que é a parte mais importante. Mas primeiro, a gente tem que pensar como criar audiência, falando incansavelmente sobre um aspecto de conteúdo. Então, por exemplo,
Qual é a página, o grande objetivo da página do Jimmy? Ele conta histórias de pessoas. A pessoa que segue ele espera ver ele contando histórias de pessoas. Se amanhã o Jimmy começar na página dele, se posicionar politicamente, ele vai perder muitas pessoas. Vai atrair outras, porque ele vai estar renovando a audiência dela, mas vai estar confundindo quem já está lá. Isso é um grande problema. Por quê? Porque cada perfil não é um funil. Se a pessoa que quer te seguir, ela quer um objetivo que você está entregando aquilo. Por exemplo, quem segue a página Conteudistas quer aprender mais sobre roteiro, quer aprender mais sobre criação de conteúdo. Se amanhã eu e o Jimmy começar a falar sobre churrasco e a gente esquece todo o resto, assim, esses caras ficaram loucos, não quero mais acompanhar. Eu sigo eles por um objetivo específico. E a minha audiência, geralmente, é a pessoa que ela tá na camada mais rasa. Ela só quer ver um vídeo legal. Olha que vídeo legal. Ela dá uma curtida e vai embora. Isso tá... Henrique, Fala. antes de você continuar, eu queria só dar um exemplo também, que é recíproco do que você falou. Que você falou que, imagina que amanhã a gente começa a postar vídeo de churrasco. Pô, ninguém vai querer ver. Mas, e supondo, tá? A gente faz um vídeo de churrasco especificamente para quem faz churrasco. Esse vídeo pega 1 milhão de views e a gente ganha 10 mil seguidores. A gente tem, sei lá, 4 mil no TikTok. Você ganha 10 mil seguidores no TikTok por causa desse vídeo. Cara, sabe o que aconteceu? A gente perdeu o nosso perfil. Porque a gente conseguiu uma comunidade em cima de algo que a gente não fala, a não ser que a gente passe a falar sobre o churrasco. Então isso também estraga perfis. Você do nada tá indo pra uma linha de conteúdo, tipo, porra, conteúdo dando aula, conteúdo educativo. Daqui a pouco você faz um vídeo com o seu cachorro, pega 10 milhões de views e fala, cara, porra, postei, ganhei vários seguidores, agora meu perfil vai, aí no próximo vídeo pega nem 1.000. E tu fala, cara, aí de um próximo também não. Quando vai ver, você entende que esse vídeo que viralizou, na real, ele estragou o seu perfil. E tava melhor antes. Então, só pra contextualizar aí rapidinho. Perfeito. Eu tenho uma amiga que ela é aficionada pelo Palmeiras, o time do Palmeiras. E ela morava perto do centro de treinamento e ela começava a ir na saída e entrevistar os jogadores e ela viralizou assim. E aí ela viralizou, ela saiu, gente, de 200 seguidores para 20 mil, sabe, em pouquíssimo tempo. Aí ela viu 20 mil seguidores, ela falou assim, tô famosa. O que ela começou a fazer? Conteúdo de estoicismo. Do nada. Então imaginem só, ela virou para mim e falou assim, meu, não entendo. Eu tenho 20 mil seguidores, mas o algoritmo não me entrega. Ou seja, ela preferiu colocar a culpa num próximo do que enxergar que ela mudou totalmente o nicho dela. Se você muda de nicho, até uma dica para você, se tem um perfil hoje que ele tem um objetivo específico e você quer falar sobre outra coisa, você tem que encarar duas realidades. Ou você vai começar um perfil do zero, ou você vai encarar a dura caminhada, a dura jornada de renovar todo o teu público. E isso leva tempo. Eu prefiro criar um novo perfil que ele já vem sem vícios. Eu não vou ter toda aquela perda de seguidores, eu não vou ter nada disso. Eu vou ter só um crescimento de pessoas que têm interesse naquele assunto. Mas isso é só a parte de audiência. A maior parte das pessoas que vão nos assistir é audiência. Porque pensa o seguinte, a gente quer falar sobre criar um bom roteiro, que é o nosso objetivo aqui no Conteudistas. Quem vai ver o meu conteúdo? Quem quer ver mais sobre churrasco? Quem quer ver meme? Quem quer ver diversos outros assuntos sobre academia. Essa pessoa, às vezes, ela viu e falou assim, ah, legal, nossa, gostei do vídeo. Mas ela não tá nem aí. Então, eu nem quero que essa pessoa entre na minha comunidade. Por quê? Porque ela vai virar um número que me engana. Ela é só mais uma audiência. Como tá aqui, ela é mais uma visualização. Às vezes, ela é só um seguidor fantasma. Só que aí a gente entra numa outra parte. E aqui, galera, aqui é uma parte gostosa. Por quê? Fala aí, Jimmy. Parece que tem mais gente aí pedindo pra entrar. Boa. Ah, Meu, da me dá próxima a DM aí, vez, cara. Me dá da a DM próxima aí. eu vou, meu, colocar você aqui. Não sei como colocar você como ADM. Deixa eu ver. Não faço ideia. Não apareceu a opção pra mim. Já Tá, aceitou o pessoal que tava? já aceitei essa um. Ah, show. Vamos continuar. Vai me avisando aí que nas próximas vai melhorar, tá, pessoal? Só nossa terceira aula. Enfim, aqui entra a comunidade.
Comunidade são as pessoas que não só decidiram nos seguir, mas são as pessoas que decidiram interagir com a gente. E é aqui que mora a nosso principal bem do nosso perfil. Por quê? Porque é a comunidade que vai realmente sustentar toda a nossa ideia que a gente quer validar. Então, pense o seguinte, eu e o Jimmy, a gente começa a criar conteúdo sobre criação de roteiros. E aí, vocês começam a tirar dúvidas assim, gente, queria realmente um roteiro melhor. Como que eu faço uma headline? Que tipo de edição? Como que eu faço para ter referências e tudo mais? Cara, vocês estão validando a ideia que eu e o Jimmy criamos no começo. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Essa ideia que hoje está se tornando conteudistas é diferente das primeiras conversas que eu e o Jimmy tivemos. Mas muito diferente. A gente discutia assim, vamos falar para o social media, vamos falar para a pessoa que já tem um negócio e quer criar conteúdo. Eu falei assim, o que, que a gente realmente domina e o que, que as pessoas realmente querem? E aí, eu falei, vamos criar conteúdo sobre isso e vamos ver o que as pessoas falam. Vocês mesmos vão falando pra gente. Nossa, queria saber como que eu aprendo para fazer isso, queria aquilo. Tanto é que, o que, que é a comunidade? Uma parcela da audiência que passa a ter uma relação mais próxima. Ela vai engajar, responder, participar. Ela sente que pertence. Por exemplo, quando eu falo assim, olá, boa noite, conteudistas. É para vocês entenderem que vocês fazem parte dessa comunidade. E o objetivo é gerar pertencimento mesmo, que é no pertencimento que se cria confiança. É literalmente isso. Não tem como vocês confiarem na gente se a gente também não conseguir retribuir isso de alguma forma, entregar valor para vocês. E é aqui que mora o segredo. Porque muita gente, às vezes, mira em ter muita audiência. Pô, eu quero ter 500 mil, eu quero ter 1 milhão de seguidores. Mas, meu amigo, você está criando uma comunidade? Às vezes você tem 1 milhão de seguidores que eles não sabem o seu nome, eles não estão nem aí para você, eles não sabem nem exatamente do que fala o seu perfil. Eles viram 1 ou 2 vídeos, gostaram, começaram a te seguir. Aliás, se a gente levasse ao pé da letra, o que, que é esse botão do Instagram, principalmente do Instagram, mas da maioria das redes sociais, é seguir. O que é seguir, galera? A gente só segue um líder. A gente segue alguém que vai liderar o caminho para alguma coisa que a gente quer. Se a gente levar ao pé da letra, é isso que quer dizer no final das contas. Eu te sigo para ver mais sobre isso que você fala. E essa é a sensação que a comunidade tem que passar. A gente pode pensar em criação de comunidade de duas maneiras. Seja na própria rede social, quando a gente se desapega de criar um conteúdo que não vai viralizar. Então, por exemplo, dentro do Conteudistas, se vocês forem reparar, eu e o Jimmy, a gente tem total desapego de viralização. Mas total desapego de viralização. A gente quer o quê? Que as pessoas vejam vídeos de 2 a 3 minutos e no final vem um CTA para entrar na nossa comunidade. Por quê? Para mim, vale muito mais 10 pessoas que realmente consumiram conteúdo e tomaram uma ação do que 1 milhão que viram um vídeo e não fizeram nada. Porque no final das contas, se eu quero vender algo, bom, quero vender algo para as pessoas que sejam mais aquecidas sobre aquilo. Para as pessoas que tenham um nível de relação e confiança para que eu não precise nem explicar muito. Quanto menor o nível de confiança, mais explicações eu preciso dar. Olha, esse produto aqui é isso, 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 isso. Mas agora fala, se um amigo recomenda algo para você, você precisa de muita explicação? Não precisa, porque você criou um relacionamento, um nível de confiança tão grande com aquele criador, que você assim, porra, esse cara, eu consumo conteúdo dele, sei lá, 1, 2, 3 meses, o cara é brabo, inteligentíssimo, troca ideia, responde. Como que você não vai confiar numa pessoa assim? Jimmy, quer adicionar alguma coisa? Adicionar para você aceitar o pessoal aí. Cara, E não tem mais ninguém. não tem mais ninguém? Não, não. Ué, o pessoal tá falando que tá na fila, eu vou pedir para reentrar aqui. Antes que eu acrescentar aqui. Pedir pro pessoal reentrar. Mas, cara, enquanto isso, esse funil SP ele parece até simples, né? Que são 3 letras, parecem ali 3 atos, três segmentos ali, parece algo. Talvez vocês estejam esperando algo mais complexo, né? Várias camadas, vai para lá, vai para cá. Mas isso aqui é o resumo da ópera, gente.
Muita gente pensa em construir audiência, muita gente pensa em acertar um formato. Porra, igual o Johnny é tarado nos formatos aí, quer acertar um formato para atingir milhões de views, só que às vezes ele não percebe que o formato dele que não entrega tá entregando para 10 mil pessoas. E essas 10 mil pessoas, às vezes, através desse conteúdo, elas, porra, podem estar comprando a opinião dele, a ideia dele, a visão dele, o conhecimento dele. Ele está educando essas pessoas através do conteúdo dele. Mas aí vai aquilo também, porque às vezes esse conteúdo se esse conteúdo de 10 mil views lá do Johnny, se ele estiver mirando a audiência, se for feito para atingir a audiência, cara, tanto faz, se é 10 mil, se é 1 milhão. Agora, se ele estiver focado em construir uma comunidade, seja você passando um conhecimento ali legal, ou você fazendo algo que realmente fomenta um grupo, fomenta uma ideia de, pô, a gente está junto nisso aqui, a gente pensa dessa forma, e é assim que a banda toca, cara, valeu a pena pra caramba, pô. A gente faz vídeo, igual o Henrique falou. A gente segue isso aqui à risca, tá? O nosso intuito não é fazer vídeo mirabolante para você para atingir milhões de views, não. Inclusive, agora nossas edições vão melhorar um pouco, mas o nosso intuito, mesmo assim, não é atingir milhares de views. Nosso intuito é educar. E a gente está pegando uma edição um pouco melhor para educar da melhor maneira e também da maneira mais didática possível. Mas a gente não vai falar nossos assuntos para envolvendo polêmicas e celebridades e um monte de coisas para tentar atingir o pico máximo envolvendo entretenimento. Não. Nosso conteúdo vai ser um conteúdo chato. Chato mesmo. Mas que para vocês que estão querendo crescer é, na internet, fazer roteiros melhores, vai ser um conteúdo de muito valor, igual já tá sendo. Então a gente segue esse caminho, a gente segue esse funil SCP à risca, a gente tá cagando para visualização. E, pô, querendo ou não, a gente seguindo esse funil SCP, pô, olha o que a gente fez aqui. A gente fez uma call, tem 15 pessoas aqui na call. Pô, cara, isso aqui não é uma live de vendas, mas e se fosse? Às vezes você consegue vender para uma porcentagem dessas pessoas. O grupo tem mais de 120 pessoas. Poxa, não é um grupo de vendas. Mas se fosse, vocês conseguiriam vender. Se vocês fizessem o que a gente está fazendo, que são números, entre aspas, baixos. Mas que pra gente satisfaz, sabe? Ah, a gente faz vídeos, entre aspas, chatos. Só que são vídeos chatos de assuntos que a gente falaria o dia todo. A gente estaria deixando rolar ali, às vezes, uma aula, dando uma apresentação. Cara, a gente vai falando sobre assuntos que a gente fala por horas. É como se fosse o nosso futebol. Então, a gente está muito focado em construir uma comunidade. Vocês vão ver esse passo a passo com a gente. Também é um desafio para vocês, de sempre pensarem em construir algo que seja mais sólido do que alcance, tá, gente? Perfeito. E geralmente, como a gente consegue medir que a gente está criando uma comunidade, a gente não tem só uma audiência? Porque a audiência ela vai gerar interação com você. Então, pense o seguinte: como a gente está falando com pessoas só mais velhas aqui, imagina uma situação de flerte. Você fala assim, pô, eu gosto muito daquela pessoa lá, hein? Aí você manda um oi para ela, e aí ela só visualiza e não responde. Isso é uma audiência. Agora, você assim, oi, tudo bem? Pô, curti você. Ah, é? Então, o que tem interação? Tem resposta, tem engajamento, tem interesse na volta. Então, para criar comunidade, não é muito diferente disso. Você vê que no seu conteúdo, seja ele mais longo ou até mais curto, ele vai ter mais comentários, mais pessoas interagindo com você na DM, mais perguntas em caixinhas de perguntas, interações de verdade. Não é só aquele likezinho, não é só aquele, nossa, gostei, maravilha. A pessoa assim, pô, gostei disso, disso, disso. É como se você estivesse vendo um filme que você gostou muito e tudo que você quer é um amigo para poder comentar sobre ele. Isso é realmente engajamento de verdade. É quando você fala assim, pô, eu me interesso tanto por esse assunto, ou então eu sei que isso é importante para mim, que eu preciso aprender mais, que você acaba mergulhando. A gente tem batido aqui em todas as nossas aulas que a gente gosta de produzir conteúdo profundo. E não existe relação de confiança rasa. Então, assim, eu confio nele, mas eu confio só um pouquinho. Não existe isso. Ou você confia muito, ou você não confia nada. E a comunidade é isso. É uma pessoa que ela está interagindo com você a ponto de realmente querer saber a sua opinião, a sua visão sobre determinado assunto, o que você sabe mais, o que você sabe mais, como que você pode ajudar ela. Ela teve uma ideia e ela vai compartilhar com você, diferente da audiência, que às vezes ela só vai dar um like, vai comentar com kkkk, risos, 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 emoji. Você vê que é uma interação muito porca. Agora, a comunidade não. A comunidade ela vai buscar interagir com você de uma maneira
qualitativa e não quantitativa. Eu prefiro muito mais alguém que comente ou me chame na DM do que alguém que curtiu 10 vídeos meus. Entende? Eu quero que vocês tenham muito forte essa ideia de desapego, galera. Sabe, eu ouvi de um cara uma vez, de um cara multimilionário, que você precisa de 1000 fãs fiéis para mudar a sua vida. 1000 fãs fiéis. Enquanto a maioria fala assim, porra, queria 500 mil, queria 250 mil, buscando os primeiros 100 mil. Galera, se você tiver 1000 fãs fiéis e algum produtinho de R$ 1.000 para eles, vocês têm 1 milhão na conta. A conta de padaria. Mas é isso. Porque a gente, às vezes, a gente não gosta de ser tratado como número e trata os outros como número. Você sabe o que são 10 pessoas? Pô, eu valorizo pra caramba. Tem quantas pessoas aqui nessa reunião? 14 pessoas. 13 pessoas. Pô, eu valorizo vocês pra caralho. Muito mais do que os 200 seguidores que estão lá no Conteudistas. Porque a gente tá num outro nível de relação, um outro nível de conversa. E se vocês entenderem isso, é uma coisa que ele tem longevidade. Muitas vezes a gente tá procurando a bala de prata. Pô, qual que é o produto que vai vender muito? Mas como que você tem longevidade? Como que os melhores produtos, eles vencem a barreira do tempo? Porque eles criam relação. E aqui é uma frase que, enfim, tô levando até como se fala? Como um dogma hoje em dia, que é criar atenção é muitas vezes mais importante que o produto. Pensa o seguinte, agora a gente acabou de sair da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, ela cria tanta tensão pela escassez que ela gere, ou seja, a cada 4 anos, que a gente fica empolgado para ver, sei lá, Cabo Verde contra, sabe? Por quê? Porque a tensão do que aquilo vai acabar tão rápido é mais importante do que de fato aquilo tem para entregar. Isso é o que o UFC, basicamente, o UFC, para quem não conhece, é o Ultimate Fighter lá, que é a principal competição de luta livre do mundo, eles fazem. Inclusive tem aquele cara, como chama, não é o McGregor? A carreira dele foi provocando por uma luta que acabava em, às vezes, 2 minutos. Por quê? Porque ele criava tanta tensão do que o produto que ia ser entregue ia ser tão bom que às vezes a atenção era mais importante que o produto. Por quê? Porque ela gera FOMO. Eu preciso participar disso. Muita gente está engajada com isso, eu preciso participar também, porque senão eu vou estar perdendo. E ele cria expectativa. Todo mundo sabe. Expectativa, ela tem 2 caminhos. Ou ela vai te surpreender, ou ela vai te decepcionar. Dificilmente ela vai entregar aquilo que ela promete. Geralmente é muito melhor do que você imaginava ou muito pior do que você imaginava. E isso é graças à tensão que se cria a partir da comunidade que você cria. Então, por exemplo, quando eu falo aqui, pessoal, a próxima aula vai ser foda pra caralho. Vocês não podem perder. Mano, a gente literalmente separou os melhores conteúdos sobre roteiro para você sair dessa aula com o seu roteiro pronto. Cara, se vocês se interessam minimamente por esse assunto, a cabeça de vocês explode, porque assim, eu preciso participar disso. Pô, os caras estão prometendo muito. Então, gerar expectativa e criar essa atenção para o que está por vir faz com que gere um efeito de tsunami. Efeito de tsunami é quando muitas pessoas, ao mesmo tempo, têm interesse em adquirir um certo produto. Mas isso eu faço dentro da comunidade. Como que é uma comunidade? Seja na minha própria rede social, interagindo com essas pessoas, seja num grupo de WhatsApp, que é o que a gente faz aqui, seja, às vezes, numa newsletter, que eu peço para vocês se inscreverem, entregando o e-mail de vocês, eu tenho base de e-mail. Mas a comunidade não necessariamente é um local físico, mas é o senso. Pessoas falam, é o senso de comunidade, porque é mental. Assim, eu participo daquilo. Por exemplo, não sei se a maioria de vocês aqui tem um time que vocês torcem. Por mais que o time de vocês tenha um estádio, você não se sente pertencente àquele time só quando você está dentro do estádio. Você faz parte da comunidade porque está aqui dentro da sua cabeça. E é isso que o senso de comunidade nos cria. Eu participo do Conteudistas, ou seja, eu participo de uma sequência de crenças que eu sigo fielmente. Né? É a lógica de qualquer religião. Por que você segue aquilo? Porque aquilo está na sua cabeça, está no seu coração de alguma maneira. Você acredita tão fielmente naquelas crenças, naqueles símbolos, que para você aquilo vale mais do que dizer assim, coisas que deveriam ter valor para você. Então, para muitas pessoas, o time de futebol é mais importante que a família. Para muitas pessoas, a religião é mais importante do que a própria esposa.
que o próprio marido, porque o senso de comunidade é tão forte quando ele cria crenças, quando ele cria símbolos. Aí a gente tem que estudar sobre primal branding, tá? É uma aula que eu quero trazer para vocês também. Mas a comunidade, ela se cria dessa maneira, com pessoas que participam verdadeiramente. E guarde essa É, frase, criar tensão, muitas vezes mais importante do que o próprio produto, do que a própria entrega. só complementando, por que que a gente está falando aqui, tanto batendo nesse ponto de tensão, né? Sendo que, teoricamente, ela nem. A CP não tem o T, né? Então, teoricamente, ela não existe, digamos assim. Só que, na real, ela existe, só que de uma maneira que a gente não consegue ver. De uma maneira meio que invisível, porque entre a comunidade e o produto tem tudo isso aqui. Que eu quero dizer com isso? Pô, às vezes você não valoriza, mas o simples ato de você, como criador, responder, porra, um comentário, ou responder a pessoa que te manda DM, cara, isso é muito valioso, e é tão valioso que os grandes players mesmo, eles pagam pessoas para entrarem nas contas dele, no Instagram, TikTok, LinkedIn, e só interagir. A função do cara é ter 8 horas de trabalho, entrar na conta desses caras e interagir como se fosse uma pessoa, sem esse negócio de robô, como se fosse realmente uma pessoa respondendo ali um por um, porra, pô, às vezes uma mensagem no privado. Então, isso daqui é muito bom, porque às vezes vão voltar aqui uma etapa. Às vezes você fez um vídeo voltado para construir uma comunidade e deu certo, cara. Porra, glória a Deus, amém. O vídeo bateu 1 milhão de visualizações e foi um vídeo realmente para fazer uma comunidade, mano. O pessoal abraçou o seu papo, gostou de você e vai te seguir, vai. Vamos pro grupo de WhatsApp, vai. Vamos para tal, vai. Tipo, você consegue, você apontou o dedo, o público foi para lá. Beleza. Isso aí é um primeiro passo, porra, muito bom. Só que depois, esse vídeo por si só não se sustenta. A comunidade, para ela continuar existindo, ela tem que ficar se retroalimentando. E um exemplo muito claro disso aqui, que vocês vão entender, indo para o âmbito aqui mais pessoal. Porra, você sabe quando tem aquele aniversário? Aí vão fazer o grupo do churrasco. Aí assim que fazem o grupo do churrasco, todo mundo comentando, taranã, chega no dia, pô, mandando figurinha, brincando. Pô, aí passou o churrasco, ninguém mais fala nada. Passou 1, 2 dias, daqui a pouco tu morre, daqui a pouco passam uns meses, as pessoas, pô, todo esse grupo começa a sair. Por quê? Porque teve um pico muito grande, mas e depois o grupo parou, já cumpriu com o objetivo. E aí o nosso intuito é sempre, pô, vai ter um churrasco aqui, agora vai ter uma festa tal, fazendo uma analogia, né, para criação de conteúdo. É sempre estar convidando as pessoas a irem para lugares diferentes, pensarem de formas diferentes, agirem de forma diferente e realmente moldando aquela comunidade para agir. Chamadas para ação. Pode ser uma ação simples, pode ser uma ação, porra, pô, você vai vender uma maquiagem, igual a Fabiola ali. Pô, às vezes você só tá pensando em fazer um vídeo para vender lá no TikTok Shop, o linkzinho ali. Só que às vezes você, pô, de tanto você tá, exemplo, tá? Presa nisso, não, pô, não tô conseguindo converter, tá, não. Às vezes, se você fizesse uma chamada para ação mais simples, tipo, eu tô fazendo um grupo de WhatsApp aqui só para mães e que acabaram, que estão nos primeiros 6 meses aí pós-gestação. Entra nesse grupo que a gente vai compartilhar dica, o nosso dia a dia. Cara, daqui a pouco, quando você vai ver, você tem uma comunidade e as pessoas. Aí, vamos supor, às vezes, um produto que você tentou vender para a mãe, pô, ninguém compra, ou uma pessoa compra. Só que às vezes, numa simples chamada para ação dessa, você consegue colocar, pô, vai, 20 mães. Cara, imagina 20 mães no grupo de WhatsApp, comentando, interagindo, tananã. Daqui a pouco chega você. Olha, gente, tô com esse produto aqui, ele me ajudou a fazer isso, isso e aquilo no meu período de gestação. Ou ajudou a minha seguidora a fazer isso e aquilo. Aqui o depoimento, olha o videozinho dela, o depoimento dela. Se vocês quiserem, o link tá aqui. Cara, vai todo mundo comprar. Todo mundo é foda. Mas vai uma porcentagem muito grande. E essas pessoas vão continuar ali. O grupo vai ficar se retroalimentando. Esse aí vai ser o aniversário, ser o churrasco. Só que depois vai ter outro churrasco. Porque o grupo vai estar sempre movimentando, conversas para aqui e para lá. E vai Então, começar a gerar o primeiro tópico ali, que é, você começa, quando as pessoas do grupo, da comunidade, começam a comentar sobre aquilo, quem tá ali só de olhando, só olha, vê todo mundo comentando, começa a gerar FOMO. Opa, calma aí. Esse grupo de mães, fala assim, meu, nossa, que conteúdo, é Fabiola, né? Meu, cara, nossa, isso abriu minha mente. A pessoa, eu também quero abrir minha mente. Eu sim, também quero participar disso, sim. né? E outra coisa que é muito importante é a gente pensar que essa criação de comunidade, ela,
como o próprio Jimmy falou, ela se retroalimenta. Então, por exemplo, às vezes a gente começa uma comunidade sem saber muito bem, né, como a gente vai se aprofundar nisso. Só que as pessoas vão interagir com você e elas próprias vão começar a trazer os seus insumos. Elas vão trazer as pautas que são relevantes para elas. Então, a sua função no começo é uma função um pouco mais árdua de, ok, vou testar aqui, não sei exatamente se é isso que elas querem, mas eu acho que isso aqui tem muito valor. E você vai começar a entregar, sempre fazendo esse convite, até que em certo momento vão entrar 5 malucos numa live e vão falar assim, cara, pô, eu queria saber mais sobre isso. Pum, eles te deram um insumo. E aquilo que a gente aprendeu na escola é verdade. A dúvida de uma pessoa geralmente é a dúvida de 10, geralmente é a dúvida de 100. E aí você começa a pegar aquele mesmo assunto que você explicou e explica de outra maneira. Dá um outro exemplo, que nem o exemplo da Fabíola. Agora o exemplo do nosso amigo de tráfego pago. O assunto não é tráfego pago em si, né? Ganhar dinheiro online. Aí você começa a falar sobre isso, gente, ó, inclusive, tem um grupo aqui que a gente tá, que eu ensino diferentes formas de monetização ou como é que fala? De renda extra. Pô, quem não quer saber hoje de renda extra, cara? Aí você começa a apresentar hoje, ó, o tráfego pago, ó, se você puder fazer isso, isso, isso. A pessoa fala, cara, esse negócio de graça tá me entregando mais que um lugar pago. E aí isso vai abrir os caminhos para o próximo passo, que é o produto. E o produto, ele não é criado pelo criador. O criador, ele é responsável por organizar isso. Ele é o especialista e alguém que vai apresentar aquilo, que vai organizar aquilo de uma maneira didática para que as pessoas aprendam com mais facilidade. Mas o insumo, o cerne daquilo, a alma, nasceu das dúvidas da comunidade. Por isso que quando a pessoa vai vender o produto que veio da comunidade, ele já nasce validado. Você vai conseguir validar o que você vai entregar, você vai conseguir validar o preço dessa comunidade, você vai conseguir validar como que as pessoas querem receber isso. Então imagina só, a chance de aquilo ter um feedback negativo é muito baixa. Por quê? Porque você que me pediu. Ô, Henrique, vou dar um exemplo muito claro, e eu vou estar pegando até o exemplo da política, né? Já que tem o Elcio faz roteiros para política, é um âmbito até que a gente não gosta muito de entrar, né? Mas vamos entrar de uma forma bem geral para também não, né? Porra, vamos supor que você está fazendo um roteiro para política e, porra, vamos supor que você tá no Roraima, ali no Pará. Pará, eu sei que faz muito açaí. Eu dando exemplo do Pará aqui para isso. Pô, tem uma, enfim, uma lei que está impedindo as pessoas de produzirem açaí no Pará. Isso aí tá muita gente se ferrando. Aí você, dentro de um dos vídeos, você vai falar sobre essa lei. Cara, vamos supor que a média de views do cara do político que vai fazer isso daí é tipo 10 mil views. Só que nessa aí do açaí, o político falando que, porra, que estão fazendo uma gestão errada, que tananã, muitas famílias tananã, que a lei tananã. Nesse vídeo aí, pegou, tipo, porra, um número muito acima, sei lá, 500, 1 milhão de views. Querendo ou não, o que que você está vendo aí? Você tá vendo um produto que sua comunidade validou. Fala, pô, cara, isso aqui faz sentido. Aí no comentário, o pessoal comentando, pô, verdade. Pô, isso aqui, tananã, isso aí tem que mudar, tananã. Cara, você já tem um produto na sua mão. No próximo vídeo, quer dizer, no meio da sua campanha, o que que você vai ter? Você vai ter uma lei para bater nessa dor. Então, às vezes, vai ser para tentar tirar uma lei que está atrapalhando do ar, às vezes, vai ser para criar uma nova lei enfim, para reverter essa situação. Mas esse é um exemplo bem claro. Você está falando, você está batendo em cima de uma lei, as pessoas estão interagindo de forma positiva, é verdade, tananã, tananã, e aí depois você vem com uma solução, que seria o produto, né? Para as pessoas comprarem esse produto. No caso, o produto vai ser a ideia, né? Mas comprar essa questão de, pô, é verdade, vamos mudar, e você dá as maneiras de mudar, através dessa lei, através dessa forma, através desse dia, desse evento, e aí você consegue fazer esse funil ACP também. Maravilha. E a função do líder dessa comunidade é justamente mostrar o caminho. Pensa que, fazer uma metáfora aqui, pensa que a gente está indo num pântano. Eu sou aquele que tem que ir na frente. Eu vou dar o primeiro passo e falar assim, você pode pisar aqui que é seguro, né? Então, a gente está aqui na criação de conteúdo. A gente não está falando num campo que a gente não explorou. Pelo contrário, a gente só está falando daquilo que a gente experimentou.
E essa é o cerne do produto que diferencia isso. Porque assim, qual que é o meu diferencial? O diferencial é o próprio líder. É o próprio personagem principal ali. Por quê? Porque é ele que vai organizar aquelas ideias e distribuir de alguma maneira. Seja num produto físico, que vai solucionar o problema daquelas pessoas, seja num infoproduto, que, enfim, vai ser entregue online, seja numa mentoria, seja numa prestação de serviço. É como se a pessoa falasse assim, eu sei o que você precisa, porque eu já passei por isso e eu sei como solucionar. Quando a gente vai pensar em produto, a gente geralmente tenta pensar em algo muito complexo. Mas pense o seguinte, geralmente é a solução de um montador. De novo, essa não é uma live de vendas. Mas se a gente falar assim, gente, a gente está preparando aqui uma mentoria de grupo que custa X, porque foi recomendação do próprio grupo que falou esse preço, que achou um preço legal, que nessa mentoria a gente vai ensinar o passo a passo de como você construir roteiros como a gente. Perceba, eu não falei roteiros virais, eu falei roteiros como nós. Se vocês estão aqui por conta desse motivo, eu entregar isso faz todo sentido. Quando vocês vão criar o produto de vocês não têm que pensar, puta que pariu, o que eu faço? Ouça a sua comunidade. Pergunte para eles. Quantas vezes vocês não viram eu e o Jimmy falando assim, mandem suas perguntas aqui. Olha, manda a caixinha de perguntas. A nossa própria DM do Instagram. As pessoas às vezes interagem com a gente por um motivo e a gente devolve com uma pergunta. Falei assim, pô, legal, caramba, que legal que você gostou. Mas se você pudesse querer saber um pouco mais, qual que é a sua grande dúvida? A pessoa às vezes nem teve uma dúvida inicial, mas eu instigo ela. Por quê? Porque, na verdade, um produto é só a solução de um problema. De um problema. Ele pode solucionar vários, mas se ele não solucionar um, ele já não existe. É isso que eu quero que vocês pensem com muito carinho. Não somos nós que definimos o produto. Quem define o produto é a própria comunidade. E é com isso que você consegue, às vezes, ter uma explosão logo na primeira venda, logo na primeira vez que você abre para vendas. Ou então, é isso que vai fazer com que, beleza, não vendi muito no começo. Só que agora você tem um outro nível de comunidade, que não é só a pessoa que entrou no seu grupinho fechado, mas a pessoa que comprou, que confiou em você. Você perguntar para a pessoa, cara, o que você está achando dessa entrega? O que falta? Se você pudesse definir em uma frase a mudança que você gostaria, que frase é essa? Tem uma técnica de vendas, pessoal, que chama abre aspas. O que é essa técnica? Nada mais é do que você ouvir exatamente as palavras que saem da boca do seu cliente, ou do seu lead, né, do seu potencial cliente. Então, se o meu potencial cliente fala assim, cara, vou ser sincero com você, eu queria aprender a escrever um roteiro muito foda. Perceba, eu vou prestar atenção exatamente nas palavras que ele falou. Quero aprender a criar um roteiro. Ele não falou assim, cara, queria contratar alguém. Não é contratar, quero aprender. Se fosse contratar, é outra dor. Você prestar atenção nessas palavras faz total diferença porque você vai oferecer no final das contas. Porque assim, opa, se ele quer contratar, significa que eu tenho mercado para criar uma mão de obra para vender para agências. Mas é diferente. Não, eu quero aprender, eu quero eu mesmo aprender a fazer isso. Opa, então eu sou a escola para ele. Entende? Isso, gente, se aplica também a produto físico. Eu poder criar um livro aqui. O manual do roteiro, blá, blá, blá. É um livro físico que eu vendo. Ou então, um produto, uma IA específica, um agente específico. Existem várias opções. Aí depois a entrega, quem vai definir é como a sua comunidade gostaria que isso fosse entregue da melhor forma. Gente, geralmente eles vão definir tudo. Eles vão falar o que eles querem, como eles querem, da forma que eles querem, até uma sugestão de preço. Bom, aqui eu adiantei aqui, todo esse material eu vou mandar para vocês, mas é uma explicação do porquê que o produto não vem primeiro, é tudo que eu acabei de falar aqui. E aqui é uma visão para vocês terem agora, para vocês terem que é muito interessante. Geralmente, produto, a gente muda essa palavra, um sinônimo é conversão. O que a gente quer? Conversão. Dentro do nosso roteiro, por que é difícil para nós é difícil às vezes criar um roteiro de 30 segundos? Porque é difícil você ser tão profundo em 30 segundos. É possível? É possível, mas é mais difícil. Agora, por que às vezes é mais fácil você entregar muito valor num conteúdo de 2 e 3 minutos? Porque você vai conseguir passar pelos 3 níveis do funil ACP
dentro dessa lógica de que, primeiro, eu vou falar com todo mundo. Primeiro, eu vou falar de uma maneira que até o cara que está interessado em churrasco preste uma atenção em mim. Só que depois, no mesmo conteúdo, eu começo a usar palavras que só a comunidade, ou as pessoas que eu quero, que se interessam pelo que eu quero falar, entrem na minha comunidade. Então, eu vou usar termos mais técnicos. Então, se no começo eu usei um filme como clickbait, um ator muito famoso como clickbait, depois eu vou começar a falar sobre termos de roteiro, escrita, figuras de linguagem. Por quê? Porque a pessoa que chegou lá para ver mais sobre o filme, uma curiosidade, não era isso que eu queria. E dá uma dedada para cima. Tá tudo bem, ela é só uma audiência. Mas falou assim, eu gosto desse assunto, que eu me interesso mais. Ela vai continuar vendo. Ela falou assim, caramba, faz sentido o que esse cara fala. E no mesmo vídeo, que é o meu CTA, eu faço uma conversão, que é o meu produto, que é esse outro caminho que eu vou oferecer para a pessoa, que é, cara, se você se interessa, quer aprender mais sobre isso, então a gente tem um grupo, a gente tem uma comunidade assim, assim, assado, digita a palavra tal, clica no link da bio, enfim. Eu segui a mesma lógica do funil ACP para criação de conteúdo. Dentro de um mesmo conteúdo, eu segui uma linha de que, às vezes, nos meus insights ali, vai aparecer, nossa, a média de visualização foi de 40 segundos. Por quê? Porque foi a grande massa. Só que depois disso, foi ficando só quem eu queria. Eu fui filtrando dentro desse funil. As pessoas, olha, aprofundei mais o assunto, fui mais técnico, trouxe mais referências. Se você está gostando disso, tem um convite para você. Jimmy, pode fazer seus comentários aí. Então, o comentário é tipo assim, a gente tá fazendo basicamente isso e, porra, a gente não tem nenhum produto para vender, a gente não tá nem pensando em ter um produto para vender. Na verdade, a gente está ainda pegando as dores e de uma maneira bem direta também. Eu e o Henrique, a gente não depende desse produto para sustentar. Então, a gente está fazendo mais porque a gente gosta de, como eu falei, a gente gosta de falar sobre esses assuntos chatos. A gente gosta, a gente falaria sobre isso o dia todo, até chegar nessa call aqui. A gente já debateu sobre o funil ACP diversas vezes mesmo. Então, mas vamos pegar aqui um exemplo. No caso ali, vamos pegar mais uma vez ali da Fabíola que vende produto para. Mas, assim, é muito importante entender. Por que que você vende produto para mães? Aqui eu não estou perguntando, só pergunta genérica, tá? Pro alto. Não precisa responder, não. Mas por quê? Será que eu estou vendendo produto para mães porque eu quero vender? Ou será porque eu estou vendendo porque é uma dor minha? Ou será que eu estou vendendo porque é uma dor de mercado? Porque eu vi ali no mercado e vi que realmente as mães não têm muito produtos ou ninguém conversa com elas. Por que que eu estou fazendo isso? Porque o ideal seria, na real, você vender produto para mães por você ter uma comunidade de mães. Se você não tem uma comunidade de mães, o produto, assim, está como produto para um público que você não tem. E por mais que você às vezes consiga audiência, que é o quê? Você viralizar um vídeo. Esse vídeo vai pegar milhares, milhões de views. Com o link de venda ali, tudo certinho, e pode vender pra caramba. Show, se você não construir uma comunidade, esse vídeo vai vender e o próximo não vai. E o próximo do próximo não vai. E aí você vai vender muito num vídeo e nos outros vai ser um trabalho perdido, sabe? E ao contrário do trabalho real, né, que a gente está aqui no escritório, fazendo para cá, numa empresa do dia a dia, o nosso trabalho ele tende a não se perder, né? A gente sempre tem uma jornada clara. Só que na internet, essa lógica também ela permanece. A gente tem que sempre trabalhar, fazer vídeos para que o próximo vídeo seja compensado por um vídeo anterior que deu certo, ou também compensado pelo vídeo anterior que deu errado. Porque se deu errado falar sobre tais coisas, ou falar com tal grupo de pessoas, ou bater em certas dores, no próximo vídeo, pô, eu não vou falar sobre isso. Eu vou tentar atingir um outro caminho, um que já foi validado, ou um que ainda vai ser validado. Então, esse funil SCP é muito importante. Ele é o princípio para você construir um perfil, para você direcionar o perfil. E sempre que você, pô, tem muita gente aí que ainda está no início da construção de perfil. Sempre você tem que ter claro na sua cabeça o funil ACP. E sempre pensar em construir uma comunidade primeiro do que construir um produto. Porque senão você vai estar mais um aí, porra, com um produto na mão, batendo de porta em porta,
Sendo que se você tivesse uma comunidade, você não estaria batendo de porta em porta, porque você tá com uma sala cheia de pessoas que querem aquilo lá. Você só levantar a mão pro alto e todo mundo ia vir até vocês. Entende? Excelente. E aí, galera, como que funciona essa transição de uma parte do funil para o outro? É sempre com uma chamada. Então, da minha audiência, eu vou chamar eles para uma conversa mais longa em um diferente lugar. Então, eu gosto de pensar que o Instagram e o TikTok são as duas principais de vídeos curtos. O YouTube Shorts, ele é muito bom, só que o YouTube ele ainda é mais visto como uma rede social de vídeos longos. Eles são redes de descobrimento. É muito mais fácil alguém te descobrir primeiro num Reels e num TikTok e depois te consumir o teu conteúdo numa newsletter, no YouTube ou numa comunidade do WhatsApp, do que ele te descobrir primeiro dentro dessa comunidade ou dentro do YouTube. Que o algoritmo ele é muito mais cruel. Então, se ele é uma rede de descobrimento, eu preciso fazer convites que levem essas pessoas para um outro lugar. Então, por exemplo, vamos supor que o meu produto seja a minha visualização, meu canal do YouTube. Seja o principal lugar que eu quero que as pessoas vejam. Ou então, uma live na Twitch ou qualquer outro lugar que esteja. Eu vou criar um corte, eu vou criar um vídeo ali de 2, 3 minutos, de 1 minuto. E no final desse vídeo, eu tenho que ter um convite para levar essas pessoas. Olha, tem live todo dia, tal hora. Olha, assiste esse vídeo inteiro no YouTube. O meu canal, não precisa nem ser falado, às vezes é só um pop-up de vídeo inteiro no YouTube. CTA de comunidade no WhatsApp. Assine minha newsletter. Você tem que convidar essa pessoa para outro lugar. Senão, você não consegue criar comunidade. Então, tem que ter esse convite. E agora, qual que é a conversão da comunidade para o produto? A partir do momento que você escuta essas pessoas, escuta as dúvidas delas, as dores delas, os desejos dela, você vai montar algo e vai preparar essas pessoas para o seu lançamento. Então, eu falo assim, pessoal, ouvi vocês de verdade, anotei aqui e preparei tal coisa. Aí você vai até debater, você pode até debater com a tua comunidade. Fiz isso, queria saber a opinião de vocês. Pum, tá redondo ali. O piloto, que é o primeiro produto, chama piloto. O teste ali tá pronto. O MVP, o mínimo produto viável, tá pronto. Ó, pessoal, vou fazer uma live aqui. Vou abrir as inscrições. Vou vender aqui no meu link a partir de tal dia, tal hora, beleza? Vão ser X vagas. É bem importante ter essa ideia de escassez, porque, enfim, se tudo que é disponível o tempo todo, se tudo que é ilimitado, a pessoa pensa, depois eu compro. Nós somos muito bons em adiar decisões. Agora, quando tem qualquer gatilho de escassez, mínimo que seja, a gente fala assim, puta, preciso aproveitar essa agora. É a ideia da Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo ela tem a maior evento mundial de todos os tempos, por quê? Porque ela acontece só de 4 em 4 anos. Ela é escassa. E o nosso produto ele tem que ter essa ideia minimamente. Quando, às vezes, uma loja, ela tem ainda centenas de produtos, mas ela coloca últimas peças só para te ajudar na sua decisão. Então, você tem que fazer esse convite, deixando claro para as pessoas. Olha, gente, a gente vai abrir as vendas, é isso, assim, 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 assado. Por quê? Porque algumas pessoas da nossa comunidade vão falar assim, eu sabia, e ela vai sair fora. Vai com Deus, meu amigo. Por quê? Porque tá tudo bem. Se o meu lembra que eu falei no começo da aula que o meu objetivo começa de baixo para cima? Eu sempre quis vender alguma coisa. Às vezes eu só não sabia o quê. Agora que eu sei, vou vender. Se você realmente não tem interesse nisso, tá tudo bem você não ficar aqui. Ou você quer ficar aí, mas não quer comprar? Tá tudo bem. Nosso relacionamento precisa amadurecer mais um pouquinho para você entender que talvez eu possa te ajudar. Tá tudo bem. É igual aquela situação. Pô, quer ficar comigo? Não quero ficar com você agora. Não quero, você é meu amigo. Mas vai passando um tempo, depois faz assim, talvez eu queira assim, talvez você seja uma pessoa legal. Enfim, é necessário que haja convites para que a pessoa entenda de modo muito claro o que você tem a oferecer. Se isso não for claro, a pessoa se sente enganada. E aí acontece a quebra da confiança. É muito difícil você reconquistar uma confiança quebrada, é muito difícil você reconstruir alguma coisa do zero
quando ela já foi, quando você já construiu e isso se quebrou. Então, quando você deixa claro, quando eu deixo claro para minha audiência que eu construo uma comunidade falando de tal coisa, é importante que dentro da comunidade eu entregue tal coisa. Para minha comunidade, se eu estou deixando claro que eu estou criando um produto que é isso, 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 e que eu vou vender isso, e, gente, vender não é nada feio, pelo contrário, ele resolve problemas, eu tenho que deixar isso claro para minha audiência. Agora, por que que a gente começa essas aulas que falam assim, olha, não vou te vender nada. Agora, imagina se agora eu começo a te vender alguma coisa. Porra, por mais que vocês estivessem super aquecidos, você se sente traído. E eu, como líder da minha comunidade, não posso trair vocês. Se eu traio, aí eu já sou um traidor. É uma pessoa que eu perco toda a minha moral, vocês perdem toda a confiança. E é isso que fortalece uma comunidade e fortalece a imagem criada sobre o líder dela, ou sobre os líderes dela, que é, eles entregam exatamente o que eles prometem. Eles nunca me deixaram na mão. E eles sempre foram muito honestos, até quando eu não concordava. Porque é aquele negócio, você constrói uma relação forte, uma fortaleza, com um argumento baseado na verdade. Se não tem verdade naquilo, se as pessoas perceberem, já era. Então, o funil PCP, ele é extremamente inteligente por conta disso. Ele constrói um grupo de pessoas que estão fechados com você a partir de argumentos verdadeiros. É por isso que, às vezes, muitos políticos quebram a cara, acabam acabando com suas carreiras, porque eles são especialistas em prometer e também mais especialistas ainda em não entregar. Bom, por que a maioria erra? Porque as pessoas pulam etapas, elas confundem a audiência com comunidade. Às vezes você tenta vender direto na sua rede social para um grupo de pessoas que não te conhece, não se relaciona com você. Então, pensa, pô, meus vídeos estão viralizando. Porra, meus vídeos pegam 100 mil no mínimo. Vou vender alguma coisa. Essas pessoas são só audiência, por isso que eles não compram. Se essas pessoas fossem sua comunidade, tem realmente 100 pessoas que interagem com você no seu nosso ADM, você conversa com elas, você realmente tem interação com elas, você tenta vender ali no 1 a 1. É mais fácil do que às vezes você tentar fazer um vídeo e tentar vender. Por que, por exemplo, gente, a Virgínia, eu não sou fã dela, não curto esse negócio de bet, realmente não gosto dela. Mas ela é genial porque ela só tenta vender nos stories. Você nunca vai ver um vídeo de feed da Virgínia tentando te vender. Ou é em live ou é em stories. Por quê? Porque stories ela tá lá, a pessoa tá te acompanhando. O stories não tem como se acelerar. Ela vai ver toda aquela historinha e de repente ela faz uma propaganda lá. Por quê? Porque, pô, você já viu 5, 6 minutos e várias vezes e é cupom, e é promoção, e aquilo. Então, ela é muito boa nisso. Mas ela, nos stories ela tá falando com a comunidade dela. Os curiosos que são audiência vão ver assim, tchau. Às vezes não vão nem ver. Então é muito importante vocês não confundirem a audiência com comunidade. A sua comunidade, depois de um tempo, eles podem estar prontos para comprar. A sua audiência, difícil mesmo. Dificilmente. Por mais que a sua oferta seja muito alinhada, seja muito boa, eles não têm confiança o suficiente em você para poder comprar algo. Tanto é que muita gente do TikTok Shop, como que eles conseguem vender? Porque eles confiam não no criador, ele nem lembra do criador, eles se lembram da plataforma. Eu confio aqui no Mercado Livre, eu vou confiar aqui na Shopee, que seja. Eles confiam na plataforma, mas o apresentador do produto, ele nem se relaciona com ele. Mas, Henrique, eu vou te falar uma coisa. Aqui tem muita gente que já começou a criar conteúdo, já teve ali muito vídeo, alguns vídeos virais, já sabe se comunicar com a audiência. Então, essas pessoas, assim como eu, elas não confundem a audiência com comunidade. Elas sabem exatamente o que é audiência, o que é comunidade. Só que assim como eu, cara, a audiência é muito tentadora. É muito tentador você fazer um vídeo para esse vídeo viralizar e pegar o máximo de gente possível. E eu não quero fazer um vídeo para sabendo que eu vou me comunicar com menos pessoas. É algo que dói no meu coração. Por eu estar tanto nesse meio de querer audiência, porra, eu não consigo mudar, tipo assim, do nada fazer um conteúdo mais focado ali para atingir 20 mil pessoas por vídeo, mas 20 mil pessoas extremamente qualificadas, não. Todo vídeo meu eu quero atingir o máximo de pessoas possíveis. Então eu sei exatamente o que é comunidade, eu sei o que é audiência, só que dói muito não ter audiência, por causa disso que até que é parte minha de ter criado o novo perfil da Conteudistas. Por quê? Porque se fosse no meu perfil, poxa, é audiência, cara. No meu perfil quero audiência. Em projetos novos, em projetos paralelos, em projetos, enfim.
Outros perfis, pô, vamos trabalhar com comunidade. Eu não trabalho outros perfis pensando em audiência. Eu não trabalho. Mas já que eu comecei esse pensando em audiência, hoje eu não consigo abrir mão disso. Então, às vezes as pessoas, talvez aqui, não sei se a maioria já tá nesse nível de audiência de, porra, de toda hora fazer vídeo, e esse vídeo sempre pro máximo de pessoas possíveis, impossível. Então, talvez ainda tá na hora, ainda é momento de você, porra, beleza, eu não vou querer atingir o máximo de pessoas possível, eu vou querer se comunicar me comunicar só com uma base. Só que se esse não for o caso, cara, cria um outro perfil e foca no funil SCP, foca em comunidade, que você não pode estar sempre só tirando audiência. Eu tenho um perfil que eu tirei audiência e outro que eu tiro em comunidade, por mim tá ok, eu mato meu desejo. Mas eu acho que ainda, mesmo assim, quando você diz que o seu perfil é focado em audiência, a sua audiência acaba virando o seu produto. Porque você ali vende quase que um B2B, né? Business to business. Você não está buscando que essa audiência compre de você, mas sim que outras empresas, ou seja, outras marcas pessoais, né? Pessoas relevantes, tenham as suas histórias contadas por você. E é aí que você consegue monetizar e tá tudo bem. É inteligente ainda. Você nem necessariamente precisa de uma comunidade para isso. É que as pessoas vão te acompanhar pela sua grande habilidade de contar histórias. Não Então, é inteligente, mano, por causa que no. Beleza, eu pulo o C, meu é AP. Só que se eu perder o A, eu perco o P, pô. Se amanhã eu parar de. Parou de. É porque eu já tô 4 anos, eu sempre estudo pra estar sempre tendo audiência. Mas se amanhã eu perco a audiência, do exemplo mais real. Se amanhã eu hackeio o meu canal e eu perco o A, irmão, eu vou ter que construir uma audiência toda do zero, é porque eu porque não a tenho sua comunidade. audiência é o seu produto. Se eu tivesse comunidade e fosse hackeado amanhã, eu ia criar um outro perfil. Em um mês eu ia estar com pô, pelo menos 100 mil seguidores, vai. Ou 50 mil seguidores, ia voltar a ter uma audiência. Por quê? Porque eu tinha uma comunidade. Então, a comunidade naturalmente vai fomentar uma audiência maior do que que a comunidade. A comunidade ela é que fomenta Ah, tudo. Então, se eu só tenho audiência, não é bom. Isso que eu tenho é. não é bom. É porque eu gosto, até essa pressão de estar toda hora querendo atirar e acertar um vídeo, porra, sempre um melhor que o outro, sempre melhorar. Eu gosto dessa incerteza, me atrai. Só que não é bom para minha profissão, eu tenho convicção Exato. disso e a conteudista serve também para ajudar. Tapar esse buraco. No final, né, pessoal, o que todo mundo quer é liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. No final das contas, todo ser humano quer isso. Ninguém quer ter um chefe que vai ficar, tipo, te enchendo o saco. Então, qual é o melhor caminho? É você ter uma comunidade, pessoas que gostam tanto do que você fala, do que você apresenta, que às vezes não interessa muito o que você vai oferecer para elas. Elas estão compradas com você. E essa é uma maneira muito inteligente de você conseguir essa liberdade financeira, essa liberdade geográfica, essa liberdade de tempo, porque você tem fãs fiéis da sua marca, né? É difícil você pensar num mundo em que a Coca-Cola vai falir, porque tem pessoas que são tão viciadas nisso, são pessoas que são tão fãs da marca, igual a Disney. Vocês não conseguem imaginar num mundo que não existe Disney? Não existe, porque as pessoas são fãs, é a comunidade. Se lança um novo filme, eu vou assistir, eu quero comprar camiseta, eu quero comprar pantufa, porque você quer se sentir pertencente àquilo. E aí, o terceiro ponto aqui é não parar na comunidade, né? Então, não adianta nada. Pô, criei um grupo, aqueci eles pra caramba, e essas pessoas estão ansiando por algo a mais. Você fala assim, cara, me vende alguma coisa, pelo amor de Deus. Você fala assim, não adianta me pedir. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Geralmente as pessoas, elas querem sempre, é como um relacionamento. Eu sou solteiro, quero namorar. Namorar, eu quero casar. Casar, eu quero ter filho. Tá, agora eu quero ter neto. A nossa vida é ambição e querer mais. Então, a comunidade ela não pode parar aí. Mesmo que você não queira vender algo, você tem que oferecer uma próxima etapa para as pessoas. Uma conversa no 1 a 1. No mínimo, as pessoas vão querer tomar um café com você. Porque essa é a imagem que o líder cria, de querer se aproximar dele. Mano, eu vou dar, acho que também aqui um exemplo, que eu acho que quem se tá ligado um pouco no meio vai pegar legal. Vai estrear aí, por exemplo, o filme dos Vingadores, certo? E aí a gente tem dois caminhos que são dois rivais, né? Tem a Marvel e tem a DC. A Marvel dos Vingadores, a DC do Superman, do Batman. Em termos de audiência, eu diria que hoje, pô, o cara que vê o filme do Superman
Ele provavelmente também vai ver o filme dos Vingadores. Eu acho que é uma audiência. Eu entendo que seja uma audiência bem parecida. O cara que gosta de filme de super-heróis e tal. Eu mesmo, falando por mim, eu vejo dos Vingadores. Se amanhã sair o filme do Superman, porra, eu vejo também. Mas o que acontece? A comunidade da Marvel, ela é muito mais forte e mais aquecida do que a comunidade da DC. Então, por exemplo, o que que isso interfere de uma maneira geral para nesses dois casos em que o produto tem uma mesma audiência? Por a comunidade da DC ser mais forte na estreia, vai lotar todos os cinemas. Com certeza o Vingadores vai lotar todos os cinemas na estreia. Na primeira semana, dificilmente você vai conseguir encontrar um banco vazio no cinema. Provavelmente as pessoas que vão ver o filme uma vez vão querer voltar só para ver de novo, para ver um detalhe que faltou. Tem gente que vê o filme 4, 5 vezes. É desse nível. Vão querer comprar roupas da série, vão querer comprar o balde de pipoca da Marvel, que tá lá, os Vingadores. Então, quando a gente fala em comunidade, a gente tá falando disso. Olha só, a Marvel e DC tem audiências similares em termos de tamanho, em termos de tudo. Mas a comunidade da Marvel, ela é mais aquecida. E por conta disso, cara, os produtos vão ser muito maiores. Óbvio, a exigência também da comunidade é maior. Vai um erro lá de gravação, vai um erro da história, por uma falha ali, porra, a comunidade cobra também. Ela cobra, tem esse outro lado da comunidade. Mas ela cobra, mas ela também paga o produto que tá lá. Ela paga. Então, acho que esse é um bom exemplo. Quem é do meio aí vai entender. E eu não sei se ficou extremamente claro para vocês sobre como criar isso, mas a criação de qualidade, qual a diferença da comunicação que eu tenho com a audiência para a comunidade? É literalmente sobre qualidade, profundidade e detalhes. Por exemplo, quem estava no começo dessa aula aqui sabe que hoje estava no um evento do Hospital Albert Einstein. Você tem mais detalhes. Por que as pessoas se relacionam muito com esses próprios heróis da Marvel? Você sabe a história deles, como que eles chegaram até lá. Você entende que não é nada raso. De novo, levando para uma metáfora de relacionamento. Existe a pessoa que fala assim, como foi seu dia? Ah, foi normal. Como foi seu dia? Meu, passei por tal coisa, passei isso, isso, isso. Olha só. Enquanto um é profundo, tem detalhes, tem qualidade, o outro para aqui. Então, quando uma mãe te pergunta, cara, meu bebê, não consigo fazer com que ele durma. Ai, que pena, procura no YouTube que deve ter alguma coisa. Raso. Meu, eu vi uma pesquisa aqui que se falar que se você fizer isso com ele, talvez ele durma melhor. Eu vou testar isso aqui até, eu vou até ver com uma amiga, depois eu te falo, tá bom. Ou então, se quiser, já testa aí, depois você me fala como é que foi. Olha o nível de detalhe. Tem mais detalhe, tem mais profundidade, tem qualidade na informação. E aí eu consigo criar comunidade. E a pessoa fala assim, porra, essa pessoa me deu uma resposta braba. Não foi tipo, eu não sou um número para ela, eu sou alguém, né? Enfim, pessoal, eu trouxe aqui alguns exemplos, minha boca tá seca já, de como que a sua comunidade pode se relacionar com você para pedir um algo a mais. Então, por exemplo, exemplos de infoprodutos, microsas. Microsas, para quem não sabe, são pequenas soluções tecnológicas para resolver um problema muito específico. Então, por exemplo, como se eu tivesse um agente de IA que constrói site. Pô, eu tô falando de sites na minha comunidade, assim, pô, a gente precisava muito de tal coisa. Construo um microsas, coloco um preço e vendo essa solução para as pessoas. Pessoal, porra, queria aprender muito sobre determinado assunto. Gente, selecionei todas as perguntas que vocês me mandaram e fiz um e-book de 100 páginas e cada página respondendo uma dessas perguntas aqui é só R$ 9,90. Produto. Kit de template para usar, produto físico. Pessoal, meu, se alguém que vai para a igreja, já foi para a igreja uma vez, sabe qual produto de igreja? Pô, não tô falando de dízimo, não. Quantas essas pessoas vendem acampamento? Vendem camiseta, vendem boné, produto físico, que a própria comunidade quer pertencer, quer fazer parte, necessita de algo a mais. Então, uma marca própria feita com os valores da comunidade. Então, pensa só que aqui dentro do conteudistas, eu e o Jimmy, a gente começa, junto com vocês, criar jargões, criar frases que são só nós. E a gente fala, galera, vamos fazer uma camiseta aqui, só tem 50 unidades. Porra, é minha comunidade, quero mostrar para as pessoas que eu faço parte disso. Então, outras sugestões aqui de produto físico, que é um kit de curadoria, que coisas que você recomenda. Então, geralmente pessoas que trabalham na área de nutrição,
educadores físicos, tal. Isso a gente tem conteúdo a rodo. O que essas pessoas vendem? A minha curadoria, a minha visão daquela parada, né? Como eu acho que aquilo deve ser feito. Isso é uma visão de curadoria. A pessoa está comprando a visão daquele expert. Serviço não dá nem falar. Então, mentoria em grupo, consultoria individual, eventos presenciais, evento online, assinatura. Isso tudo são ideias que nascem de uma comunidade. E é isso. Fechamos por aqui. Agora vem a parte das dúvidas de vocês. Mandem bala. Tem dúvida, será? Nem tem, né? Quem quer ir embora dormir? Eu não tô conseguindo levantar a mão, mas eu tenho. Aí, se vocês quiserem chamar. Boa ideia. Levantem a mão aí, por favor. O meu aqui não tá travando. Não tá indo. Manda aí, Cru. Manda bala. Bom, eu acho que para fixar melhor é bom quando a gente traz pro que a gente está buscando, né? Então, o produto que eu, na verdade, quero vender, assim, basicamente sou eu mesmo, né? Eu construir ali um produto onde eu sou um comentarista esportivo. Então, talvez ali criar uma comunidade, que a meu ver, até chegar no meu objetivo final, para meus vídeos chegar nas pessoas certas e eu ser contratado por uma emissora e trabalhar e viver disso, do futebol e ser um comentarista. E aí eu separei 3 coisas aqui para perguntar rapidinho. Como trazer essa aula de hoje para esse lado de comentarista formador de opinião? O futebol, ele é muito abrangente. Então ele tem vídeos de história, tem vídeo de humor, tem vídeo de opinião, tem aqueles jogos que é quem é o impostor. Se eu quiser criar uma comunidade, como eu deveria escolher algum desses? Eu deveria escolher algum desses e focar? Tipo, falar com todo mundo, mas buscar a torcida do São Paulo e um só formato. E a última é como deixar um conteúdo de análise tática, de informação interessante. Porque acaba sendo um pouco maçante esse conteúdo. Eu vejo muita gente boa, que inclusive já até trabalha em TV, que vem com conteúdo analisando uma formação, alguma coisa assim, só que é muito duro, é muito maçante. É isso, obrigado. Boa, para você, a sua forma de monetizar, ou seja, conseguir um trabalho, uma emissora, algo do tipo, seria você conseguir trazer mais relevância para a sua imagem. Então, por exemplo, o Jimmy, ele é um contador de histórias. Então, as pessoas, elas querem ouvir ele contando histórias. Não interessa se às vezes é da MC Pipoquinha ou se é do... Qual é o nome daquele jogador que você fez recentemente? Não é o Gabriel Jesus, ou então aquele do que foi o camisa 9 do título de 78. Como é que é? Qual é o nome dele, Jimmy? Tostão. O Tostão, isso. Então, ele consegue trazer uma visão única sobre o assunto. Não sei se você deve acompanhar o conteúdo do Andrei, que ele faz reportagens. Ele primeiro começou fazendo essas reportagens e depois foi contratado pelo Globo Esporte. E hoje em dia, enfim, faz várias publis aí para diversas marcas. Porque ele apresenta um conteúdo diferente, mesmo dentro do assunto esporte. A minha questão com você é, você não deve pensar que a sua comunidade, ela é uma pessoa que, às vezes, está dentro de uma comunidade WhatsApp ou de uma newsletter. A comunidade, ela também pode ser criada dentro da rede social que você está. Mas você precisa instigar a interação com essas pessoas. Então, talvez você tenha um time preferido e você queira falar só sobre ele. Tá tudo bem. Hoje em dia, na rede social, a gente já tem espaço para isso. Pode ver que a própria Casa TV, ela tem, hoje em dia, comentaristas que são só sobre um time específico. Esse tabu foi quebrado. Então, você pode fazer isso. O seu desafio maior, Ícaro, é você pensar como eu me comunico muito bem e quais aspectos, lembra que eu te falei agora há pouco? Quais detalhes eu posso trazer a mais? Qual qualidade e profundidade no meu conteúdo eu tenho para trazer de novo? Por quê? Porque se você simplesmente copiar o que a Casa TV está fazendo, o que outros criadores estão fazendo, você não é diferente deles. Agora, se você começar a fazer comparações que ninguém fez, se você começar a trazer a técnica de criatividade do e se? Gente, e se? Aí, o e se é uma construção totalmente sua, porque você é o produto. Então, se você trazer um aspecto diferente da visão do esporte, você já torna esse diferencial que as pessoas podem querer interagir com você, criando bordões, criando símbolos, enfim, de alguma maneira que a sua própria comunicação seja uma coisa que te diferencie. Às vezes pela seriedade, às vezes
pelo caráter sério que você vai trazer, pela formalidade, ou então pelo total oposto. Como que a Casé se destacou? Totalmente informal, totalmente informal. E aquilo, eles criaram uma comunidade através dessa informalidade, né? Qual que é os símbolos da tua comunicação que te destacam, diferente do que os outros estão fazendo? Porque as pessoas vão se relacionar com a forma que você se comunica. É isso que eu penso para o teu conteúdo, que é um teste. Como, enfim, você não conseguiu encontrar muito bem sua linguagem, seu formato, faça testes sem dó. Qual o formato que você se sente confortável para que seja você mesmo? O Casé, por que ele se diferencia e tudo? É ele. Ali é ele, pô. E os que estão com ele, ninguém tá tentando ser ninguém. Ninguém ali... Todos desse mercado nasceram com inspiração do Thiago Leifert, mas nenhum deles tenta ser igual a ele. Só pegaram o quê? Ah, eu gosto que o Thiago Leifert, ele é mais informal. Também gosto, mas eu vou ser informal do meu jeito. Então, eu te devolvo com uma pergunta. Como que você consegue se inspirar com suas referências sendo você mesmo? Se você conseguir fazer isso da forma que você comunica, as pessoas vão começar a te seguir pela forma que você comunica. Entende? É como se... Por que as pessoas gostam do Cortella, do Mário Sérgio Cortella ou do Clóvis de Barros? Pela forma que eles comunicam algo. Eu não quero só saber sobre aquele assunto, eu quero saber o que ele tem a dizer sobre aquele assunto. Então, eu quero que você pense nisso. Perfeito. Está mudo, Jimmy. Dando minha visão aqui também, só para complementar aí tudo que já foi dito pelo Henrique. Na minha visão, como criador, eu enxergo dois caminhos para você seguir. São vários caminhos, né? Mas dois caminhos assim mais claros. O primeiro, você pode querer disputar, brigar por espaço com os grandes. Então, por exemplo, você querer ser tipo o novo Brownie da vida, vamos dizer assim. E tem o segundo caminho, que é você ser um caminho mais nichado. E aí, dentro de um subnicho específico, pode ser qualquer um. Então, para você ser tipo um falso 9 da vida, ou sei lá, um, um Pantera da vida que faz conteúdo lá pro Botafogo, ou como um Vini na vida que faz conteúdo pro Flamengo, que é esse caminho mais nichado. Os dois, na minha visão, eles podem convergir para esse objetivo final que você falou, que é, por exemplo, ser contratado para uma emissora. Os dois tranquilamente podem te levar para esse caminho. O que você não pode, que talvez eu vi que talvez você tá não se confundindo, mas talvez com essa dor, né? Tipo assim, você às vezes quer fazer um conteúdo mais denso, de analisar um time, só que realmente esse conteúdo não vai bater 1 milhão de views. Mas ele vai bater aí, às vezes, 10 mil views de pessoas que vão estar interagindo, concordando, discordando do que você falou, mas ali sempre vai ter valor tudo que você vai falar para essas pessoas. Esse caminho existe. O Falso 9, por exemplo, seguiu esse caminho. Tem outros também que só fazem de análise, e quando eu falo subnicho, eu tô pegando esse exemplo do Falso 9, que ele fala tática sobre times. Mas também um nicho porra, tem vários aí torcedores, barra jornalistas, que só falam sobre Fortaleza, sobre Flamengo, sobre Botafogo, sobre Fluminense, que também é outro tipo de subnicho que também dá super certo. Então você tem esse caminho de subnichar, ou você tem um caminho, como eu falei no início, de brigar com todo mundo, que seria o caminho tipo do Brownie da vida. Para você seguir esse caminho, que também eu não acho que é errado, não, é muito de escolha, não tem gabarito aqui, eu acho que você tem que ser um cara com multifacetas. Então, por exemplo, você gravar um vídeo igual o Brownie grava, com a tela verde atrás, mas você também ir no estádio gravar vídeo na torcida, mas você também ir na porta do estádio gravar vídeo com o torcedor, mas você também contar histórias que aconteceu com certa pessoa. Então, eu vejo muito de você fazer múltiplos formatos, e naturalmente vai ter um formato que vai entregar mais, mas você sempre está explorando formatos novos, porque isso daí vai te abrir mais portas. Quando a emissora vê lá você, pô, com vários seguidores e, porra, mestre em vários formatos, ela fala, cara, esse cara aí é muito útil. Pra mim, além de ser útil pra caramba, ele tem uma audiência. Que não só é uma audiência que pode ver o meu produto por causa dele, bem como é uma audiência que comprova que tudo que ele tá fazendo e faz tem valor, tem sentido. Entende? Então, tem esses dois caminhos claros. Ou subnichar, ou querer abraçar tudo e fazer vários formatos para todas as torcidas, enfim, e até para o Homer Simpson entender o que você está falando. Então, ter esses dois caminhos é bom, é interessante você escolher um. Escolhendo um, você não precisa abrir mão do outro, mas você naturalmente vai focar mais nesse caminho. O Brownie, por exemplo, se ele abre o celular agora, ele faz um vídeo falando sobre tática, não é que não vai ter valor, mas vai ter menos valor do que se fosse um falso 9 abrindo um vídeo sobre tática.
Pode até ter mais alcance, tá? Esse vídeo do Brownie. Mas vai ter menos valor do que o vídeo do Falso 9, porque o Falso 9 ele fala sobre isso. Ele é conhecido e tem credibilidade por isso. Bem como se o Falso 9 quiser gravar um vlog no estádio, no Maracanã, na Flá TV, também pode ter um alcance legal. Mas talvez não vai ser tão cativante quanto seria o Brownie no estádio gravando o vlog, entende? Então tem esses dois aspectos que é bom entender que não tem gabarito, mas os caminhos para você seguir, assim, que com certeza vão te levar para esse destino final. Não, perfeito, mano. Deu pra entender isso aí bem esclarecido. Acho que realmente eu ia muito por esse lado do número do que do valor. Acho que você conseguir identificar isso, que é algo que eu preciso aqui corrigir comigo. Eu vou muito pelo lado que eu posto coletivo, eu posto sobre São Paulo, eu posto sobre humor, posto sobre história. Eu já vou muito para esse lado. É, reação quente, eu vejo que é o que mais vai bem. Que é assim que acaba o jogo, tá todo mundo ou muito feliz ou muito puto com o jogo, e aí eu solto aquele vídeo ali e as pessoas tendem a concordar e aí eles vão mandar para um amigo, vão comentar, enfim. Eu já vou muito por esse caminho. Acho que agora com a explicação de vocês eu vou sair bem mais esclarecido e acho que o ponto que eu deveria corrigir é isso, sobre valor e não quantidade. É porque não tem como qualquer emissora ou canal querer te contratar se você é igual. Entende? Tipo assim, eles querem um personagem novo, que é alguém que apresente aquelas mesmas informações, só que de uma maneira única. E é isso que tem que procurar essa diferenciação, com mais detalhes, com mais qualidade, com mais profundidade, ou então com mais humor, com mais absurdo. Entende que às vezes a palavra-chave é mais intensidade do que o formato perfeito, algo do tipo. É assim que a gente cria qualidade no relacionamento, apresentando uma coisa que só apresento. Bora, Gustavo, manda aí. Opa, boa noite aí. Primeiramente, dar o feedback aí disso que falar sobre quando você vai alimentando uma comunidade, vai criando fumo das pessoas ao redor que vão sabendo disso. Isso é muito verdade, tanto que, tipo, quando eu vou falando sobre a comunidade daqui, as aulas, a galera do meu redor, do meu trabalho, dá para sentir que eles ficam com um fumo real, tipo, de querer acompanhar o conteúdo. E agora para minhas dúvidas, né? Eu tô com duas dúvidas. Dando uma contextualização básica, eu tenho dois perfis, né? Um que é de humor e o outro que é de marketing, social media. E agora está sendo perfil de marketing, social media, tipo, em um perfil que tem a audiência baixa, que está muito no começo, faz mais sentido focar primeiro em construir audiência e depois em comunidade, ou faz os dois simultaneamente? E a outra... pode falar aí, essa aí depois eu faço a outra. Ah, tá, vou soltar... Calma, vou soltar outra aqui? Vou responder a primeira. Não, É melhor. muito simples. Lembra que no exemplo que eu trouxe da imagem, que no mesmo vídeo, no mesmo conteúdo, eu passo pelas 3 etapas? Antigamente, não muito tempo na internet, as pessoas tinham a mentalidade de, esse aqui é um conteúdo topo de funil. Sim. Esse aqui é um conteúdo meio de funil. Isso é uma forma muito burra de você criar, porque não, nada me garante que aquela pessoa viu primeiro o meu conteúdo topo de funil para ver depois o segundo de meio de funil. Às vezes, o primeiro contato que a pessoa está tendo comigo é com aquele vídeo, com aquele meio de funil. Aí ela chega, tipo assim, pô, não tô entendendo muito isso aqui, tô meio perdido no rolê. E aí ela acaba, por desconexão, não seguindo, não tendo nenhuma ação com você. Por isso que é muito mais inteligente eu ser abrangente logo no começo do meu vídeo e depois eu ia funilando nele próprio. Por quê? Porque dentro de um mesmo vídeo, eu tenho as 3 etapas de que, olha, não tô entendendo o que é sobre o que é esse assunto, ok, agora eu tô entendendo sobre o que ele tá falando, caramba, ele me trouxe uma coisa nova, interessante, ele me chamou para um outro lugar. Comunidade WhatsApp, um vídeo mais longo no YouTube, uma live, uma newsletter, que seja. Por quê? Porque ela ficou presa do começo ao fim. Se ela me abandonou em alguma etapa ali, mas assim, pô, não consigo ver esse vídeo inteiro, porque, enfim, não consigo ver agora. Mas vou seguir ele porque quero ver. Ela, mesmo assim, já tá se acostumando que o meu vídeo é o meu vídeo que não é aquele vídeo de. Tan, 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 não Uhum. é isso. Eu realmente quero te entregar uma coisa que é mais profunda. Ela tá me seguindo por isso. Então, lembra aquele negócio de eu não posso te decepcionar naquilo que você quer? Se você começa a me seguir por um vídeo de 2, 3 minutos, de 4 minutos, aí posso vídeo de 6 minutos aqui. Por quê? Porque eu quero alguém que se relacione pelo tempo que passa comigo, né?
Tô nem aí se você, tipo, ah, nossa, tá muito longo. Tchau, vai embora, tá tudo bem. Sabe? Você veio aqui pra se distrair, e eu tô aqui com outro objetivo, tá legal. Só que vai ter alguma pessoa que vai assim, porra, era o que eu queria mesmo, era exatamente isso. Então, não é ideal que você tenha a mentalidade de que, ah, não, eu crio um perfil. Cara, pensa que esse perfil dentro de um conteúdo, ele tem que ser completo, ele é um produto único, sabe? Quando o Vingadores lança o Vingadores Ultimato 1, o Ultimato 1 é um produto inteiro. O Ultimato 2 é só porque é uma continuação daquilo, mas é inteiro também. Ele tem começo, meio e fim, entende? Não sei se respondi bem a pergunta, mas... Sim, faz total sentido, sim. É meio que isso mesmo a pergunta. Aí, tá, agora a outra pergunta, puxando mais pro perfil de humor. É tipo, em um perfil que consegue facilmente manter audiência e comunidade, consegue isso. Como é que eu trabalharia o produto? Tipo, o Jimmy, ele falou que no perfil dele seria mais AC, né? Não, A e P, seria o audiência e produto. Aí, mas nesse perfil já seria tipo um A e C, que é facilmente criar uma comunidade e audiência, mas como é que eu trabalharia o produto aí? A audiência em si seria o produto? Bom, vai depender de como você vai querer monetizar isso. Então, por exemplo, falando de uma página de humor, quais são as possibilidades que você tem? Você tem a possibilidade de fazer show de stand-up, uma forma de monetização. Você tem a opção de vender um livro que você escreveu, que seja de comédia. É outra possibilidade. Não, eu quero fazer publi. Pô, aí vai ser bem mais difícil, porque só se você fizer aquelas sketchzinhas que o pessoal Sim, coloca algum tipo de humor e envolve alguma marca ali do tipo. É que não, eu tô falando assim porque eu não sei que tipo de conteúdo de humor que você faz, tá? Mas lembra da aula, você não começa a pensar pelo topo, você começa a pensar pelo fim. Como que eu, não é que aqui eu defino o meu produto, mas quais são as possibilidades de monetização que eu gostaria. Então, entendi. pô, eu gostaria de talvez vender um curso ou uma mentoria em grupo. Para isso, qual é o caminho contrário que eu faço? Então, eu preciso entregar informação de valor para que essas pessoas entendam que eu sou um especialista no assunto e queira. Ok, fiz o caminho contrário. Você, pô, acho que ia ser legal se eu vendesse. Meu sonho é fazer stand-up. Um ponto muito importante que o Jimmy falou é que eu e ele podemos falar sobre criação de conteúdo por horas. A gente fala, a gente gosta mesmo da parada, e por isso que é tão fácil a gente pensar de graça passar mais de 1 hora e meia aqui com vocês. Tô tranquilo. Você realmente gostaria de fazer stand-up? Não, Henrique, não gostaria. Pô, então esse não pode ser o seu produto, cara. De jeito nenhum. A não ser que durante a sua jornada, assim, tô motivado. Mas beleza. Mas não, eu gosto de fazer sketch, uma coisa bem roteirizada. Coloca ali. Então, o seu produto tá muito claro, que é você vender essa influência. Mas você precisa, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, pensar quais formas você se sente confortável para monetizar isso. Sem isso, você não vai conseguir direcionar que tipo de conteúdo você quer fazer. Porque, vamos lá. Ah, pô, eu gosto muito de fazer essas sketches, de colocar alguma historinha de humor e acho que poderia colocar alguma marca ali, mas eu queria vender stand-up comedy. Uma coisa não conversa com a outra. Uhum. A não ser que se fosse vender peças de teatro. Agora, não, eu gosto muito de fazer essas sketches, me vejo como um bom roteirista. Tá muito claro que você vai vender. Mas você precisa ter essa clareza. O que eu gosto? O que realmente me dá prazer de fazer? Ou o que eu gostaria? Qual é o meu ponto ideal onde eu gostaria de chegar? Entende? Sem essa reflexão, fica muito difícil você fazer engenharia reversa. Entendi, faz sentido. Valeu. Bora, Matheus. Se alguém tiver mais alguma dúvida, levanta a mão aí, senão a gente vai encerrar, por favor. Mas manda bala, Matheus. E aí, galera, boa noite. Bom, eu tenho uma formação em psicologia, né? Eu faço atendimento, terapia, tudo. E o meu fundo de funil, né, para pensar, no que eu venho pensando ultimamente, é fazer, vamos dizer assim, uma formação, um atendimento em grupo. Então seria uma coisa relativamente barata, só para o máximo de gente possível poder entrar, enfim, ser atendido como se fosse numa call, mas ali em forma de conversa, aula e tudo. Daí, pensando nisso, eu vejo, por exemplo, será que uma live semanal seria um bom topo de funil? Ou o próprio conteúdo em si ainda chamaria?
o que que poderia, vamos dizer assim, fomentar para a participação dessa galera ali? Quer mandar, Jimmy? Eu não vejo cal como um topo de funil, eu vejo um pouco mais ali no meio ali para conseguir filtrar a galera. Mas, de uma forma geral, para o seu conteúdo, assim, aí fazendo um paralelo, um conteúdo que eu não acesso, cara, mas eu tenho muito amigo que faz, que é aquele reservatório de dopamina. Sei. Do Wesley. Uhum. Eu sei por alto, assim, como funciona, mas basicamente é um produto para bem-estar, né? Então a pessoa Uhum. vai lá, ela entra, ela deve ter ali mais aulas gravadas e deve ter também aula semanal. De uma maneira bem geral, porque eu não tenho acesso ao produto, só amigos meus que falam, inclusive, falam bem desse produto. Uhum. É, assim, cara, eu acho que existem algumas saídas. Você tá num nicho que é muito, assim, é um nicho de, porra, é um nicho que tange muito autoajuda, né? Não é autoajuda. As pessoas vão, eu não sei se também não é, mas é um caminho que as pessoas vão para, pô, sair, ver um vídeo seu e saírem de lá com uma reflexão, seja para melhorar o dia delas. E, cara, querendo ou não, por que que eu acho que tem uma demanda boa aí? Porque, porra, os livros de autoajuda são os livros mais vendidos do Brasil. Então, Uhum. mas, porra, pegar aquela a sutil arte de meter o foda-se. Cara, acho que toda mulher com mais de 20 anos já leu esse livro. Assim, toda. Então, existe esse caminho do Brasil, do brasileiro querer muito autoajuda. Então, a forma que você tem que ver é como que eu consigo empacotar isso daí em conteúdo para atrair essas pessoas. E aí, existem alguns formatos que dá para você explorar, mas de uma maneira geral, assim, independente de formatos, como que você vai empacotar isso? Eu acho que seria uma ideia muito de você. Pô, é psicologia, cara, não é biologia, não é futebol, é muito abrangente. Todo mundo tem cérebro, todo mundo tem fatores psicológicos. Então, sempre Uhum. começar com um vídeo de uma forma muito abrangente, tipo assim, o Homer Simpson tem que entender os seus 5, 10 primeiros segundos de vídeo. Sim. Mas eu tô vou falar sobre um assunto muito complexo que Nietzsche, que Freud, né, até esse acho que são mais filosofia, né? Sei lá. Mas que esses caras aí citaram. Tá bom, mas o início do vídeo os 5, 10 primeiros segundos, Homer Simpson da vida, ele tem que entender, tem que estar por dentro. Aí, beleza, ao longo do vídeo, porra, às vezes você quer vender um produto. Esse produto seria essa call em grupo, que pô, eu acho que eu já participei, tá, também de calls em grupo de psicólogo. Eu acho Uhum. que é interessante, é maneiro. E aí, vamos supor que esse produto é um ticket, sei lá, de R$ 100 para uma call na semana, exemplo. Porra, beleza. Se o produto é R$ 100 por uma call na semana, quem que realmente conseguiria, teria, assim, disposição financeira e tempo também para adquirir esse produto? Porra, eu acho que seria um cara um pouquinho mais qualificado no sentido de, porra, não é um cara, tipo assim, por exemplo, se é um cara muito novo, talvez ele não dê valor para isso. Um cara com menos de 20 anos, não sei se ele vai dar valor para uma call em grupo de psicologia. Se o cara for muito velho também, tipo, mais de 40 não muito velho, né, mas, tipo assim, mais de 40 anos, talvez ele queira uma psicologia particular, não sei. Então é Sim. muito de você entender exatamente qual que é o seu público, o que que você quer tocar, qual é o seu público hoje. Porra, meu público hoje é assim. Então, porra, beleza. Então, se eu tirar esse público do real, do mundo físico, e levar para o mundo digital, como é que eu me comunicaria com ele? Começa o vídeo sempre de uma forma abrangente. Depois, dá sempre uma evidências sobre o que você está falando. Então, porra, seja uma prova científica, seja um estudo, porra, psicologia, cara, pelo menos pelo que eu vejo ali, que todo mês sai um estudo porrada aí, feito com 1.000 pessoas diferentes, na área, tananã, tananã. As pessoas pensam dessa forma, eu sei disso por causa que, como eu escrevo roteiro também para Thay Dantas, ela usa muito essas porra de marketing, de psicologia, eu sei que toda hora tem um estudo diferente de psicologia a ver com marketing. Então, pô, você tem muito estudo de psicologia a ver com marketing, de psicologia de uma forma geral, deve ter muito mais. Sim. Então, eu pegaria sempre uma tese ampla, Homer Simpson, depois, prova científica, estudo, coisa que tá na pista, e aí depois eu iria com a minha prova interna, né, que é o meu olhar sobre a situação. Pô, o meu olhar, Matheus, como psicólogo, como que eu enxergo essa pesquisa? Como que eu enxergo esse fato que eu acabei de narrar? Porque se você realmente sustentou o seu fato através de evidências, de provas, de rastros, tudo, a sua conclusão, ela vai ser
de forma consequente, ela vai ser uma argumentação dedutivamente válida. Porque as pessoas Sim. vão ver tudo que você falou, tudo que você está falando em cima do que você já falou, e eu vou falar, pô, realmente, isso daí complementa com base em todo o conhecimento que você tem, que aí não vai estar na pesquisa. A pesquisa é a pesquisa, vai estar dando um fato lá. Agora, o seu olhar sobre a pesquisa, eu não tenho, eu nunca vou ter, porque eu não tenho conhecimento, não tenho os anos de estudo que você tem. Só que para chegar nesse ponto, você entende que você precisa passar por um processo. Homer Sim. Simpson, uma pesquisa da vida e a sua conclusão. Se você começar por sua conclusão, pô, eu não tenho conhecimento que você tem, talvez eu não vou estar entendendo o que você falou. Ou talvez o meu exemplo não vai caber a mim. Não sei. Então, acho que vai muito por esse âmbito seguir essa estrutura. Seguir uma premissa, um gancho ali, uma coisa que vai atrair o pessoal de forma envolvente, evidências que sustentem tanto a premissa que você quer falar, e para fechar a conclusão com base em tudo que você já falou. E aí, com o CTA para um grupo de WhatsApp, para um. As calls direto, eu acho que um CTA é meio arriscado. Você fazer CTA para uma call 6 também é arriscado. Então é sempre Sim. bom você fomentar o meio do caminho aí. Seja um grupo de WhatsApp, seja um grupo lá no Instagram, no canal de Instagram. Mas é bom você fomentar algum caminho aí no meio termo. Talvez produzir um conteúdo específico para stories também, para que as pessoas te convidem e, enfim, é importante você criar ritual. Por exemplo, eu e o Jimmy, que a gente está fazendo, é a nossa terceira aula, toda terça, às 8 horas da noite. Enfim, você, a partir do momento que você sabe disso uma vez e eu te aviso, você sabe o quê? O que que tem na próxima terça-feira, 8 horas? Tem outra aula. E na outra também. E também. Por quê? Gente, essa aqui é a nossa terceira. A nossa primeira live tinha 3 pessoas. Literalmente. E a gente ficou o quê? Umas 2 horas e meia trocando ideia com aquela galera. A segunda live, sucesso, teve 5. Né? E tá tudo bem. Literalmente, porque a gente tá aqui pra criar relacionamento. E é importante você entender. Rede social é rede de descobrimento. Todo o primeiro conteúdo que você cria tem que ser lá. Eu acho que sua pergunta tinha feito, posso fazer alguma coisa sobre live ou um grupo, alguma coisa assim, não foi? Uhum. Você tem que produzir em rede social. Tem que produzir. É regra isso. Por quê? Porque ninguém sabe quem é o Matheus Coelho. As pessoas... Às vezes você é um gênio, cara. Às vezes você é muito inteligente. Só que ninguém sabe. Né? Então é aquele negócio. Um baú de tesouro no fundo do mar não é nada. Então Sim. você precisa ser descoberto. E a maneira mais fácil, mais barata e mais acessível hoje em dia é através de Reels e TikTok. É um vídeo que se compartilha em 3 lugares diferentes. Seu Reels, seu TikTok e seu Shorts. O Jimmy produziu conteúdo sobre isso lá na nossa página. É muito fácil, por quê? Porque você tem uma coisa chamada, não você, né? Todo mundo tem uma coisa chamada potencial viral. Porque tem muita coisa que a gente fala assim, pô, eu escrevi isso aqui, é foda. E às vezes a gente vê um vídeo lá e fala assim, como que isso aqui viralizou? Porque tudo, minimamente, ou muito, tem um potencial viral. Às vezes o algoritmo te abençoa. Vai, meu filho, voa. Só que será que você tá pronto para essa viralização? Viralizou a coisa certa que você queria? Viralizou pelo motivo certo? A gente aqui tem uma filosofia. Eu quero viralizar pelo jeito e pela forma certa. Se o vídeo que a gente produz no Conteudistas viraliza, porra, voamos, porque é um vídeo longo, vídeo denso, vídeo chato. Agora, se a gente começa a fazer uma dancinha aqui, assim, assado, isso viraliza, perdemos, entendeu? Não criou nada do que a gente queria. A mentalidade que tem que ter é essa também. Qual formato, linguagem que você vai ser confortável para as pessoas descobrirem a forma que você pensa, enxerga e constrói a sua linha narrativa. E também, só para também que eu esqueci de falar, mas já foi dito na aula pelo Henrique. No teu caso aí, cara, a questão do FOMO é muito importante. De você gerar Uhum. realmente uma necessidade das pessoas de estarem, nesse caso aí, na sua call, e principalmente entenderem essa necessidade. Então, aí vai muito de teste também de modelo de formato que você vai querer adotar e que as pessoas vão querer absorver de você. Se você já tem uma comunidade, porra, legal ali, engajada, porra, se você só anunciar a call, seja gratuita ou paga, eles vão ir, isso é fato. Se você não tem ainda essa comunidade, cara, às vezes vale mais a pena, porra, você às vezes fazer uma call gratuita de meia hora, rápida, às vezes até no Instagram, ó, fazer uma live aqui. Mas só tem uma pessoa, foda-se, fala para uma pessoa ali, como se tivesse 1.000 pessoas ali, mata a dor daquela pessoa, sabe por quê? Porque essa pessoa ali, pô, você fez um conteúdo qualificado para aquele lead chegar. Agora vamos falar em funil.
esse lead chegou. Vamos supor que tem 10 pessoas ali na sua call. Pô, você conseguiu colocar 10 pessoas na sua call, que era gratuito ali, que era gratuito para entrar. E aí, no meio dessa call, uma call de 45 minutos, e aí no final da call você falou, gente, pô, 10 pessoas ficaram do início ao fim, tá? Do início ao fim. No final da call você falou, gente, eu falei aqui sobre assuntos muito amplos e tal, mas se você quiser que eu analise a sua vida como tá agora, pô, destrincha o seu momento para te ajudar com base na minha experiência. Pô, eu vendo a aula particular, que tem mais, inclusive é maior que essa, tem uma hora e meia, sei lá, vendo por tantos reais. Se você tiver interesse, você me chama no DM ou pega ali o link. Então, você entende que você está querendo tipo, um ritual, mas também está querendo um processo para no final você conseguir vender para esse lead. Então, você tem que Ok. entender. Se você já tem uma comunidade, talvez você não precise disso. Se você ainda não tem uma comunidade, às vezes você tem que fazer essa call gratuita. E como é que você vai fazer essa call gratuita? Você vai do nada abrir uma call? Não. Aí você vai ter que fazer uma FOMO para call. Você vê FOMO atrás de FOMO. Você vai ter a call Uhum. gratuita fazendo FOMO para call paga. E você vai ter, sei lá, porra, tu vai postar 2 vídeos na semana com CTA para essa live gratuita que você vai fazer na sexta. E ainda fazer vários stories durante a semana para reforçar essa ideia que vai ter uma call gratuita na sexta. Lembrem Então de você vê. criar atenção, sobre criar atenção. Sim, É isso. exatamente. E assim, eu sei que eu falei para o Gustavo que é importante você ter uma ideia do que você quer oferecer, mas também funciona o outro caminho. Tipo assim, não tenho nenhuma ideia. Fala sobre um assunto que você gosta e convida as pessoas para outro lugar. Porque às vezes elas vão. Mas você tem que repetir o mesmo aspecto do assunto. Então, psicologia, tô falando só sobre isso. Tô falando só sobre mães. Tô falando só sobre fontes de renda ou tráfico pago. Insiste nisso, porque as pessoas vão começar a interagir e pedir coisas para você. Mas você não tem ideia nenhuma de produto. É E assim que nasce o produto. se fosse para falar para se inspirar num perfil, cara, viu a doutora Ana, sabe? Ah, sei, do cabelinho curto, carioca. Ela tá fazendo uns vídeos de storytelling agora, cara, que até eu que faço storytelling tô pegando alguns aspectos porque estão muito bons. E ela tem um Vamos. olhar que eu, por exemplo, eu também puxo muito pro lado pessoal, mas ela tem um olhar que eu nunca vou ter. E com certeza você tem um olhar parecido porque você foi doutrinado, treinado ali durante anos para ter um olhar específico, que é da profissão ali, sabe? Então pode ser muito interessante também esse caminho. Eu não acho que é o único caminho, porque a Ana ela é muito famosa por ser ela, por ter o conhecimento Sim, dela. Ela tá com esse formato. Então caiu como uma luva. Mas se você só ficar nesse formato, você vai ser um contador de história, você não vai ser um psicólogo. Então você tem que pegar esse formato que funciona, ver outros formatos de psicólogos que já funcionam e misturar tudo. Então tem esse formato de storytelling, que às vezes é mais impessoal, você está contando a história e beleza, vai ter o argumento seu que vai trazer esse bolo para você, vai trazer esse olhar para você, mas não vai ser tão atrativo ainda, mas vai ser legal. O pessoal vai ver, pô, esse cara aí é legal, tem uma visão legal. Mas talvez ainda não seja tão atrativo para o lead. Mas se o cara te seguir por causa desse vídeo e no seu perfil, tem um vídeo chato de você com a câmera, sem edição, falando sobre uma. Porra, sei lá, porra, falando sobre. Porra, vocês viram que o Vinícius Júnior fez uma. solidão, É, ansiedade. vocês viram que o Vinícius Júnior fez uma cirurgia plástica? Por que o homem negro faz uma cirurgia plástica? O que tem a ver isso com solidão? O que tem a ver isso com. Insegurança. Será que é só estética? Aí você tá tocando vários ambientes. E depois desse gancho envolvente, cara, vai ser só a sua visão de mundo, irmão. Esquece história, vai ser só a sua visão. Referências, entendeu? Sim. Galera, pô, valor demais, viu? Muito obrigado, de verdade, de verdade. É isso. Pô, queria agradecer e dizer também que essa live vai ser disponibilizada depois. Geralmente no dia seguinte o Google Meet aqui já disponibiliza a gravação para mim, eu publico e jogo lá no grupo. E é óbvio que eu tenho que ter um pedido para vocês. Quero gerar FOMO. Tudo isso que a gente ensinou, galera, nós aplicamos. Nós aplicamos. Vai ter aula de storytelling do mais brabo do storytelling? Vai, já tá Cara, eu prometido. acho que então, só para antecipar, eu acho que semana que vem eu vou fazer sobre gancho, tá bom? Porque senão vai ficar o storytelling é muito grande, mano. E eu já vou ter que fazer na nossa mentoria que vai ter. Então acho que eu vou fazer só sobre gancho, porque a rapaziada bate muito nesse assunto, né? Eu nem gosto muito de levar em consideração, meus ganchos são bem longos, assim, mas eu vou fazer de uma forma abrangente para todos os tipos de gancho possível, para todos os setores, todas as formas. Como fazer essa transição também do gancho pro desenvolvimento ali do vídeo. Acho que eu vou focar no gancho, que a rapaziada ela peca muito nisso aí, né? Boa.
Fechado, perfeito. Então já está dado o recado, qual que é o tema da próxima aula. Dois recados finais. O primeiro, o que, para vocês refletirem, o que essa guruzada de internet fala para vocês serem vocês mesmos, a tradução verdadeira disso só você tem a sua história, o seu repertório, os livros que você leu, que mesmo que todo mundo leu, a sua visão é só sua visão, a interpretação que você teve daquele filme. E se você não está compartilhando essa visão, conectando todas as suas referências, você está perdendo uma grande oportunidade das pessoas descobrirem a forma que você pensa, a forma que você enxerga o mundo. Isso que é ser de verdade, você ser você mesmo na internet. É você conseguir conectar, como os seus neurônios já fazem, todo o seu repertório que você viveu até agora. É isso que é ser você mesmo e é isso que te diferencia de verdade, né? Seja você mesmo. Isso é genérico. Conecte as suas histórias, os seus pensamentos, as suas reflexões e aprenda a oratória para conseguir organizar essas informações e compartilhar com as pessoas. Essa é a reflexão. O segundo ponto por favor, vocês não são obrigados, mas por favor, compartilhem no grupo o que vocês acharam dessa aula, um breve comentário, porque a gente quer fazer com que as pessoas que não entraram aqui ainda possam falar assim, talvez esses caras saibam de algo. Então é muito importante para nós, se vocês puderem deixar algum comentário, o que vocês acharam da aula, o que vocês mais gostaram. Breve, gente. Pode ser breve, pode ser longo, não tem regra. Mas é muito importante para nós que vocês coloquem a opinião de vocês. Fechado? Mais algum Cara, sabe o que recado? tem que fazer? Achei que botar tipo um emoji, mano, pessoal, pra todo mundo botar junto no comentário pra perceber que eles viram até o final, tá ligado? Porque tem pessoal que saiu no meio. Emoji de escritazinha? Ou de caneta? Escrita, pode ser, pode ser. Ou só da caneta? Não, de escrita, que tem a mãozinha, a Escrita, né? mãozinha. De escrita. Então tá aí, tá? Ó, coloquem seus comentários lá, façam seu comentário. E no final, bota um emojizinho de Que a gente escritazinha. vai separar quem é quem Mas é assim, falso, quem é verdadeiro. esses caras sabem de algo, sabem de algo. Fechado, rapaziada? Muito boa noite. Obrigado por estarem com a gente aqui até essa hora. E Até semana que vem. terça-feira, 8 horas da noite, estaremos aqui de novo. Valeu, Falou, valeu, valeu. Tchau, rapaziada. tchau. Valeu, tamo junto. Valeu, valeu, valeu.